Oi, gente. Série muito importante para os dias de hoje, como a gente tem estudado, você que tem acompanhado com a gente aqui na Missão do Farol. Hoje estamos gravando aqui no nosso núcleo, na Barra da Tijuca, aqui perto do Rio 2. E se você quiser entrar em contato com a gente, caso você esteja interessado, eu acho que na abertura aí, nós temos aí na abertura o nosso blog, temos aí a maneira de você escrever um e-mail para a gente, enfim, já estamos na internet. O nosso ministério é o Ministério do Farol, ou seja, nós queremos ser uma luzinha pequena no meio do povo de Deus e tentar resgatar algumas verdades que estão de alguma forma encobertas, nebulosas nessa geração. Sempre digo para as pessoas, eu tenho uma vantagem entre a geração atual, porque eu cresci espiritualmente e fisicamente na geração passada, não vou dizer a minha idade, embora todo mundo já saiba, mas eu cresci naquela geração em que a gente se aprofundava nas verdades de Deus, era muito bom, era uma época que teve também as suas falhas, não há dúvida, porque ninguém é perfeito, a igreja ainda a gente conhece em parte, a glória de Deus ela é revelada aos poucos. Mas nessa geração hoje, eu sei que é a minha geração também. Eu vim da outra geração, mas a minha vantagem é que eu absorvi o melhor da geração passada, porque eu sou produto e fruto. Algumas pessoas pensam que eu, por mim mesmo, sou isso, faço... Não. Nós somos o somatório da experiência de muitos ministérios, de muitos irmãos. É muito difícil definir quem sou eu, quem é você. Então, e hoje também nós temos somado, temos acrescentado, recebido de Deus algumas coisas e outros irmãos. Enfim, tudo isso é o mover de Deus para a nossa geração. Então você que está nos acompanhando nessas aulas sobre o ministério da nova aliança, do Espírito e aliança de vida. Obviamente eu estou falando, usando a Bíblia através de Paulo, falando sobre o ministério como ele usa, são expressões dele. O ministério da lei, e ele diz que o ministério da lei era o ministério da condenação. E ele chega a usar em outras expressões o ministério da morte. E obviamente a lei serviu para condenar o homem, porque sem lei a gente não sabe o que... A gente pode fazer o que for, né? Isso eu falei logo no início das primeiras aulas. Mas a lei, ninguém na verdade consegue cumprir a lei, mas nós temos que cumprir a lei. E hoje nós vamos começar a falar, né? Eu já vou começar uma introdução ao livro de Gálatas, porque o apóstolo Paulo usou exatamente esse livro para escrever para os cristãos que tinham começado na graça, receberam Jesus como Senhor e por influência dos judaizantes, dos judeus na época da igreja da Galácia, eles estavam dizendo, não, mas vocês têm que voltar também ao ritual judaico para poderem ser um cristão, vamos dizer assim, completo. E Paulo disse, não, absolutamente. E os judaizantes estavam dizendo, não, vocês têm que ser circuncidados na carne, vocês têm que guardar as festas judaicas, vocês têm que deixar de comer certos alimentos. E Paulo disse, não, a razão dele ter escrito o livro de Gálatas foi para trazer de volta o povo do novo Israel de Deus, no caso, os gentios, trazer novamente para a aliança do Espírito, como está ali no nosso quadro branco, e a aliança de vida. Então, vamos à nossa aula de hoje. Eu quero apenas começar falando o que eu disse ontem, que eu sei que não é fácil a gente rever pontos. Você que já está acostumado com as doutrinas da sua igreja, da sua denominação, você que já tem o seu ponto de vista fixo. Olha, ao longo da minha vida, eu tenho quase 44 anos de cristão. Eu tive que rever alguns pontos que eram nebulosos e que hoje Deus está mostrando, está revelando que as nossas doutrinas muito rígidas, muito fixas,
A gente acaba caindo e ficando numa posição fixa, deixando de fazer, como a linguagem hoje, um upgrade, um aumentar, conhecer, ver um ângulo novo a respeito daquilo, ou acrescentar alguma coisa em cima das verdades que você tem. Eu não quero anular tudo que eu aprendi, mas a Bíblia é um livro de revelação, e a gente precisa de glória em glória, receber essa revelação, ser iluminado por Deus para entender o que é o ministério da Nova Aliança. Muito bem, eu vou começar lendo para concluir, vamos dizer assim, não tivemos tempo suficiente na aula passada, antes de começarmos o livro de Gálatas. Eu vou ler Romanos, capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Se você quer anotar, Paulo aos Romanos, eu usei muito nas últimas 3 aulas, não é verdade? Romanos, capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Não sei se dá para enxergar, mas pelo menos você pode ouvir, se você quiser. Paulo diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, como acontecia com os judeus, certo? Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, diz Paulo, não segundo a letra. A palavra letra aqui é a mesma coisa que lei. E cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. A verdade, Paulo, quando escreveu isso aqui, você pode entender o que estava acontecendo por trás. Ele tinha muita dificuldade com os judeus da época dele, que não entendiam que a nova raça agora eleita e escolhida, ela era circuncidada não mais como a raça judaica. Eles tinham dificuldade de entender que agora a raça circuncidada era no espírito. E os judeus ficavam bravos com isso, porque eles achavam que tinha que ser no prepúcio da carne. E Paulo disse não, por isso ele começa dizendo: não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem a circuncisão a que é no prepúcio da carne, mas judeu é aquele que é interiormente no espírito e de coração. Não tem nada a ver com prepúcio. E eles tinham essa dificuldade, principalmente porque estava surgindo um novo povo, uma nova raça, que entendiam das leis judaicas, mas que estavam agora praticando o cristianismo através de Jesus Cristo, e eles não entendiam que o batismo no Espírito, a circuncisão do coração, tomava o lugar, veio para substituir a circuncisão na carne. Eles não podiam entender que agora o selo não era mais a circuncisão na carne, mas todos os que foram selados pelo Espírito de Deus eram os verdadeiros judeus. Nossa, que dificuldade foi! Ou seja, para concluir o que eu falei nas últimas aulas, Deus só tem apenas um povo, um só Israel, que no início era chamado de Israel na carne, mas que agora é o povo de Deus no Espírito. Para concluir tudo que eu falei numa frase simples, Deus vai unir tanto os judeus como os gentios circuncidados no Espírito e fazer destes dois povos circuncidados no Espírito um só povo. E esse povo chama-se a Igreja de Jesus Cristo, ou, como Paulo usou a expressão na última aula, o novo Israel, o Israel espiritual, o Israel de Deus. Enfim, tanto a circuncisão como a incircuncisão não tinha valor nenhum. Não tinha importância, porque a aliança nova, que é a aliança do Espírito e a aliança de vida, a aliança da graça, não tem mais nada a ver
com a carne, então não tem mais nada a ver com a lei. E, como eu disse, para concluir, eu vou agora já começar abordando algumas vezes sobre o livro de Gálatas. E se você quiser, abra comigo, eu vou colocar aqui Gálatas capítulo 6, olha aqui, alguns versículos para a gente não perder muito tempo. Gálatas capítulo 6, deixa eu ver apenas alguns versículos. Versículo 12, depois do versículo, deixa me ver aqui, versículo 13 ao versículo 16. 13 a 16. Eu já prometi para vocês, nós temos que abordar o livro inteiro de Gálatas. Não sei quantas aulas a gente vai fazer para isso, porque, como eu disse, nós temos que entrar profundamente na palavra de Deus, deixar que a própria palavra fale sobre esse assunto. E, embora seja um livro de 6 capítulos apenas, tem, muita coisa aqui para a gente poder ler e entender. Então, Paulo fala assim, com relação a isso. Todos, versículo 12, os que querem ostentar-se na carne, esses, quem eram os que queriam ostentar-se na carne? Eram os judeus, né? Esses vos constrangem a vos circuncidardes, obviamente na carne, com relação aos gentios, aos incircuncisos, somente, olha só, para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Paulo, ele tinha uma sabedoria tremenda. Ele estava dizendo, nem os judeus que querem tanto que vocês circuncidem na carne, eles mesmos, Paulo diz, nem eles que fazem essa circuncisão, eles não guardam a lei. Antes, querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Conclusão, versículo 13, né, ao versículo 16. Essa é a conclusão de Paulo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus? Os que são circuncidados no Espírito, dentre o povo judeu e dentre os gentios. Os dois grupos, judeus e gentios, lembra, foram separados um do outro e também foram separados da lei de Deus. Separados da lei, da pessoa do próprio Deus. Mas, segundo Paulo, os dois, ambos, foram reconciliados um com o outro pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso apenas para concluir o que a gente tinha falado, né, nas últimas aulas, e agora vamos começar a abordar outros aspectos práticos. Então eu estou começando agora a segunda parte do nosso estudo. Não sei, eu acho que nós temos 4 partes. A primeira parte foi essa, tivemos 10 aulas, se não me engano, e agora nós vamos começar o segundo bloco, parte número 2, que vai ser um outro bloco de algumas mensagens, né, de pensamentos, depois tem a parte 3 e mais ou menos a parte 4. Enfim, isso não é tão importante, mas o fato é que a gente precisa ser um pouquinho sistemático para poder entender aonde nós queremos chegar. Então vamos ler, deixa eu apagar aqui, eu vou começar lendo o segundo epístola de Pedro. Eu vou apagar aqui no nosso quadro, enquanto você vai abrindo aí segunda epístola de Pedro. Deixa eu colocar aqui, eu não quero correr muito, segundo Pedro, se não me engano, foi no capítulo 2, não, segundo Pedro, capítulo 3, no versículo 18. Apenas para... Eu gosto de usar muito a Bíblia, porque, como eu disse para vocês, a Bíblia fala por si mesma.
Eu não quero acrescentar os meus pensamentos, porque meus pensamentos são vãos, como diz. Mas quando eu leio o que a Bíblia diz através dos homens inspirados, e aquilo cai, torna-se o meu pensamento. Então, quando eu expresso aqui alguma coisa, eu sempre gosto de usar a própria Bíblia, para que você não seja confundido e nem enganado. Antes crescei na graça, disse Pedro, e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Deixa eu dizer uma coisa hoje. Eu passei os últimos 17 anos fora do Brasil, da minha pátria. Eu sou carioca, nasci aqui. Confessei Jesus como Senhor na minha vida em 1969. Imediatamente comecei a buscar as coisas de Deus. E os planos de Deus são tremendos. E há 17 anos atrás eu fui pastor em várias igrejas aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul. E eu não gosto de ficar falando muito de mim mesmo, mas eu sempre fui um buscador da vontade de Deus, porque eu queria crescer na graça de Deus. E o Senhor me colocou ao longo da minha vida, desde que eu comecei, homens importantes, livros importantes, pessoas que tinham uma visão da vontade de Deus para aquela geração, naquela época. E eu me lembro que desde aquela época eu viajava, eu queria ir, eu buscava as coisas. Para mim as coisas de Deus eram prioridade, por isso que eu me tornei pastor, embora eu não estou nem preocupado com o título. Eu me tornei um cooperador do Evangelho do Reino de Deus, esse que é o meu cargo, meu título, se é que isso importa. Então, o que eu quero é crescer na graça e no conhecimento. E depois que eu cheguei lá dos Estados Unidos, eu aprendi muito com Deus, foi um tempo de busca, de estudo. E eu cheguei aqui há uns 6 meses atrás, começamos aqui na Barra, em alguns lugares, alguns pontos do Rio, nós começamos a passar aquilo que Deus tem nos mostrado ao longo desses últimos anos. E eu cheguei aqui e, de uma certa maneira, eu fico alegre por um lado, porque tem muitas pessoas buscando o Senhor, o reino, buscando as verdades, as revelações novas do que Deus quer fazer nessa geração. Mas, por outro lado, também a maior parte do povo cristão está muito preocupado com os dogmas, com os rituais, com as tradições, com verdades do povo de Deus. Aliás, hoje as discussões na igreja e no meio de muitos irmãos dizer que nós temos que cumprir esta regra porque está na Bíblia. Olha, tem muita coisa que está na Bíblia e que nem esses defensores estão cumprindo. Tem outras coisas que aparentemente não estão na Bíblia, mas são mistérios de Deus, estão encobertas, são mistérios, porque a palavra mistério significa uma coisa que está encoberta, embora esteja lá não de maneira clara e objetiva. E outros estão assim criando ordenanças tão absurdas, ordenanças até eu diria do Velho Testamento, porque nós temos que cumprir sim toda a Bíblia. Só que o Velho Testamento, a aliança da lei, a aliança das promessas, elas têm que ser transportadas para a nova aliança de uma maneira espírito e vida. Como Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, eu posso pregar sobre o ministério do espírito e vida usando todo o Velho Testamento. Não tenho a menor dificuldade. Não. Eu posso pregar sobre o Novo Testamento. Aliás, muitas pessoas podem usar o Novo Testamento e estão aplicando com as verdades da velha aliança. Estão criando novas leis, novos rituais. Não, se você está... Veja bem, se os rituais, se estas dogmas, e isso sem falar no humanismo que existe dentro do Evangelho hoje, tem coisas de homens.
Nós temos que ver o Evangelho é uma boa notícia sobre as verdades espirituais. O humanismo é um pouco perigoso. Então, veja, se estas coisas, na verdade, levassem as pessoas a uma liberdade, tudo bem. Mas a verdade é que estas regras estão tornando os cristãos cada vez mais escravos. E a pior tipo de escravidão é a escravidão religiosa. Não vou fazer isso porque não pode, está escrito e tal. Não, você tem que cumprir isso, porque se você não cumprir, se você não der o seu dízimo aqui ou lá ou acolá, Deus vai te amaldiçoar. Ei, isso é criar leis dentro de um ministério do Espírito. O ministério do Espírito tenha comunhão com Ele. E Ele vai te dizer o que você deve fazer em cada área da sua vida. Cada área. Isso eu acredito. Mas enfim, nós temos que entender, como eu disse, que o livro de Gálatas foi escrito para um povo que conhecia Jesus, que estava começando na graça de Deus e de repente, por influência dos judaizantes, eles começaram a se desviar. Só para que você entenda, esse livro foi escrito mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus, né? 60 anos depois, Paulo escreveu, porque Paulo teve um ministério, não sei se eu já comentei com vocês, ele teve durante 30 e poucos anos o ministério dele, morreu mais ou menos com 66 anos, e os evangelistas, nos primeiros 10 anos, escreveram os seus evangelhos, e Paulo, que recebeu o verdadeiro evangelho, porque ele foi arrebatado ao terceiro céu, e ele desceu ao paraíso, e ele ouviu as verdades de Deus, tanto que no livro de Romanos ele diz, este é o meu evangelho. Ou seja, o Evangelho de Romanos deveria ser chamado Evangelho de Romanos e não Epístola. Mas tudo bem, isso é apenas uma posição coloquial, mas isso não é tão importante. Esse livro foi escrito na primeira parte do ministério de Paulo, antes dele ser aprisionado. E, como eu disse, aqueles cristãos, aquelas igrejas tinham se desviado para o judaísmo. Eles haviam voltado para a religião judaica e estavam se esforçando para guardar a lei, principalmente com a ordenança da circuncisão. Foi aí que Paulo escreveu para os crentes da Galácia, aos Gálatas, porque eles tinham sido justificados em Cristo, ou seja, considerados sem culpa, eles tinham confessado Jesus como Salvador, mas estavam tentando voltar para guardar a lei, tentando ser justificado agora pelas obras da lei. Como muitos crentes que creem em Jesus estão achando que cumprir os rituais vão ajudar eles a crescerem na graça, crescerem no conhecimento. Não é assim. Então vamos começar. Gálatas capítulo 6, versículo 12 e versículo 15, que eu já li até na nossa última aula. Paulo diz que eles estão tentando, versículo 12, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. E ele começa a fazer isso, eu li isso na última aula, mas no finalzinho, no versículo 15, diz, pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que era a circuncisão na carne? Quando Deus apareceu a Abraão, ele disse, Abraão, vou fazer uma aliança com você. Você lembra do texto? Deus disse a Abraão, vou fazer você o pai de uma grande nação. Olha que interessante, o acordo da aliança que Deus fez com vários homens. É o primeiro, quer dizer, não foi o primeiro, Abraão ele tinha feito aliança no Éden, já tinha feito aliança com Adão, né?
e o do Éden foi quebrado, com Adão foi quebrado também, o homem não cumpriu a parte dele, porque uma aliança é um pacto feito entre duas pessoas, no caso era entre Deus e a pessoa que ele estava fazendo aliança. Depois veio a aliança de Deus com Noé, e ele fez uma aliança e tinha alguns requisitos. Depois com Noé veio Abraão, que foi o pai do povo judeu, que na verdade foi o pai também do povo cristão, porque nós somos descendência de Abraão. No final do livro de Gálatas eu vou mostrar um versículo que ele diz que Abraão foi o primeiro crente e ele é o nosso pai também, nosso da igreja. Então naquela época, quando Deus fez aliança com Abraão, ele disse: Abraão, sai da terra do teu pai, sai dessa terra de idolatria aí da Caldeia, da cidade de Ur. Ele disse: nós vamos começar, eu de você, eu prometo que eu faço uma aliança, você tem que cumprir uma parte e eu a outra. E uma das passagens que impressionantes da Bíblia foi quando Deus falou: vamos fazer aliança. E existiam várias maneiras dele fazerem aliança, porque se uma das pessoas não cumprisse, ela tinha que morrer, o negócio lá era sério. Então, diz que ao cair da tarde houve trevas lá e Deus pegou alguns animais, né? Abraão pegou, esfolou, abriu no meio aquelas pombas, aqueles animais, tá? E colocou uma parte de um lado com aquele sangue e uma parte do outro lado e fez assim um corredor de animais mortos, de um lado e do outro, e aquele sangue ali. E Deus falou: Abraão, se você guardar a minha aliança, se você fizer a sua parte, eu vou fazer a minha. E como prova disso, Abraão precisava de um fato que ele pudesse ver. Então ele viu aqueles animais e de repente apareceu o Senhor numa forma de fogo e passou no meio daqueles animais e chegou do outro lado. Isso significava, Deus estava dizendo para ele: Abraão, que eu seja morto como esses animais. Você imagina Deus dizendo isso? Eu morro se eu não cumprir a minha aliança com você. Uau! Por outro lado, Abraão tinha que cumprir. E para que Abraão não esquecesse, preste atenção, ele tinha que fazer a parte dele. E existia um selo, um pacto, um compromisso. E esse compromisso era o seguinte: quando nascesse o menino, no 8º dia, Abraão tinha que circuncidar, fazer aquela operação no prepúcio, que hoje é conhecido como a operação de fimose. Ele cortava a parte em volta, porque a palavra circuncisão, círculo, né? Era cortar em círculo, cortar em volta, para arrancar a carne, o prepúcio da carne. E essa circuncisão, segundo o Senhor Abraão, e foi feito isso com todas as gerações no povo de Israel, antes de entrar na terra tinham que circuncidar, ou seja, tinham que mostrar que eles estavam em aliança com Deus. E quem não fosse circuncidado estava fora da aliança, fora da proteção de Deus. Deus não tinha que cumprir absolutamente nada. Então e a aliança da circuncisão era eterna. Ela começou lá e tinha que perpetuar para sempre. Os judeus achavam que só valia a circuncisão na carne. Só que quando Jesus veio, ele foi a nossa circuncisão. Jesus foi circuncidado, sim, como judeu no 8º dia. Ele cumpriu toda a lei e ele disse: agora, tudo que a lei exigia, como sombras, como rituais, eu já cumpri. Agora, vocês, como o pai fez com Abraão, ele disse: todo mundo que for circuncidado no Espírito vai estar em aliança com Deus. Hoje, qualquer ritual da lei do Velho Testamento,
as verdades que estão lá, elas têm que ser transformadas em espírito. Elas têm que ser reveladas pelo Espírito de Deus para mim hoje. Então não adianta, como Paulo disse, olha, vocês querem ostentar-se na carne achando que pelo fato de cumprir... Ele disse, nem vocês cumprem a lei, coisa nenhuma. A única maneira que nós, a igreja, temos para cumprir a lei de Deus é através de Jesus Cristo, porque Ele foi a nossa circuncisão. E a prefiguração da circuncisão na carne de Abraão e todo o povo de Israel, ela se concretizou na cruz de Cristo. Porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele foi cortado não só no prepúcio da carne, mas o corpo dele inteiro foi rasgado na cruz para levar a carne, para levar o nosso pecado. E quem crer nele foi circuncidado no Espírito. Eu creio na morte de Jesus. Houve a circuncisão, a marca, o selo no teu espírito. Pronto. Você está, a partir deste momento, em aliança com Deus. Tudo que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó, aos profetas no Novo Testamento, tudo, o pacote é um só. Tudo aquilo pertence a mim, pertence a você. Porque, como ele disse aqui, pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Eu só posso ser nova criatura se eu aceitar Jesus como aquele que circuncidou na carne para poder circuncidar o meu espírito. E a cruz de Cristo foi através da morte da carne, ou seja, o prepúcio na carne dos homens não vale nada. A nossa carne só pode ser eliminada pela cruz de Cristo. Por isso Jesus falou, meu amigo, você quer me seguir? Tome a sua cruz, seja cortado na sua carne diariamente. Veja, uma vez que você tem a realidade da circuncisão, você não precisa mais da sombra. Enfim, nós vamos amanhã continuar, porque isso foi a introdução da segunda parte, como eu disse, e dizer, olha, Jesus Cristo é a verdadeira circuncisão. Ele é tudo. Jesus não morreu na cruz apenas para perdoar os meus pecados. Ele quer arrancar a nossa carne. Ele quer que o nosso espírito seja selado pelo Espírito de Deus a cada dia. Porque quem vive na nova aliança, vive na aliança do Espírito e vida. Se você hoje, você pode ser salvo. Você pode estar cumprindo os rituais, mas ainda assim, você pode estar morto. Porque, como eu li no início, crescei na graça, ou seja, na vida e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como disse Pedro. Não foi isso? A Ele seja a glória, tanto na igreja, tanto agora como no dia eterno. Então, se você quer cumprir alguma coisa na sua vida, se você quer, cumpra a lei do Espírito da vida. Diga, Jesus, vem sobre mim no dia de hoje. Você vai cumprir tudo aquilo que precisa ser feito. Amanhã, não perca amanhã. Estaremos de volta e vamos começar, como eu disse, a entrar em vários aspectos práticos. Então, um grande abraço para você. Fica mais uma vez aqui o seu amigo, cooperador do Evangelho, Pastor Júlio Nogueira, né? Estamos na Missão do Farol, somente para abençoar a tua vida. Essa é a nossa função. Que o Senhor seja glorificado na tua vida, na tua casa, no teu ministério. Louve ao Senhor. A Ele seja a glória, hoje e no dia eterno. Até amanhã.